Olá pessoal, estamos começando mais um programa Cada Minuto, programa esse feito para você, trazendo as personalidades que fazem do seu talento, do seu trabalho, uma referência em prol de todos os alagoanos. E hoje teremos o prazer de receber o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Vai passar por aqui, falar um pouco da sua gestão de 2013 a 2020 e também eleições 2022, porque está no ar o programa Cada Minuto. Estamos de volta com o programa Cada Minuto e hoje tendo o prazer de receber o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, que fez um excelente trabalho. Vamos debater tudo isso. Prefeito Rui, vou chamar de Rui Palmeira, até porque esse programa não tem muita formalidade. Estou conversando aqui com um cidadão que deixou a sua marca na gestão de Maceió. Seja bem-vindo ao programa Cada Minuto e, como eu digo a todo mundo, faça daqui o seu verdadeiro espaço. Que bom, Neto. Fico muito feliz atendendo aqui o seu convite, pela primeira vez participando desse espaço democrático, e estou aqui à disposição para a gente bater um papo sobre diversos temas. Coisa boa. Você, menino jovem, tem uma cobertura familiar invejável, né? Nosso ex-governador Guilherme Palmeira deixou sua marca na gestão e você, seguindo também o jeito de gerir a coisa pública, uma coisa que ficou marcante na sua gestão, e eu quero começar o nosso bate-papo, Maceió, diante de todas as adversidades financeiras, o seu governo consegue colocar Maceió no 5º lugar do IDEB brasileiro. Eu queria que você explicasse qual foi a mágica que você usou. Olha, Neto, eu acho que primeiro foi eu tive o privilégio de ter a professora Nadeise à frente da CEMED. A professora Nadeise teve total autonomia, então ela montou a equipe com as melhores pessoas na avaliação dela, e a gente conseguiu paulatinamente melhorando o IDEB, né? Maceió, na última avaliação, realmente foi a 5ª capital brasileira que mais avançou. Nós éramos, quando assumimos em 2013, a penúltima capital do Nordeste. Deixamos Maceió na 4ª colocação, à frente do Recife, por exemplo, que é economicamente muito mais forte que Maceió. Eu acho que foi um trabalho realmente muito bem feito e claro, a professora Nadeise e a equipe da CEMED que brilharam, fizeram realmente esse grande trabalho. Uma das coisas que chama a atenção, somente eu, cidadão maceiense, por exemplo, o Cícero Almeida fez um grande trabalho também à frente da Prefeitura Municipal de Maceió, só que na oportunidade ele tem o governo Lula, num momento financeiro fantástico. Quando você assumiu, o cobertor já não era tão elástico, não era tão grande, e me parece que paulatinamente foi ficando menor ainda. E aí, de repente, como é que você consegue fazer uma gestão com a economia do país diminuindo, detrimento que eu estou falando ao ex-prefeito Cícero Almeida, e de que forma você conseguiu organizar monetariamente todo esse contexto de gestão? Olha, Neto, realmente foi um momento difícil, né? Quando a gente assume a prefeitura em 2013, o país começa a entrar numa recessão. Quando eu estava no Congresso Nacional em 2011, 2012, era, aliás, o único parlamentar alagoano que fazia oposição a então presidente Dilma Rousseff, a gente já percebia a deteriorização da economia do país, né? O problema gerado pelos erros econômicos daquele governo. Exatamente quando eu chego aqui em 2013, a gente começa a sofrer com isso. A arrecadação vai lá para baixo, o setor produtivo começa a diminuir a arrecadação, então tudo isso nos forçou a economizar ao máximo. A gente buscou racionalizar gastos para fazer mais com menos, e acredito que tenhamos conseguido, porque a gente não vivenciou somente uma crise, né? A gente pegou o governo Dilma, com a recessão econômica, com o problema político, a instabilidade política do impeachment, governo Temer, que quando começa a se ajustar, vem também aquela questão da JBS, gera uma outra crise, uma instabilidade muito grande. Então a gente realmente penou bastante ao longo desses 8 anos com o cenário nacional, né? Realmente um cenário bastante confuso, mas graças a Deus a gente conseguiu passar incólume diante desses 8 anos tão difíceis. O interessante é que tudo isso que você acabou de falar resvala no cofre
do município, do estado, e mesmo assim, por exemplo, o prefeito Rui Palmeira conseguiu colocar algumas obras que até na oportunidade não eram tão viáveis, por exemplo, a Eixo Norte, né, aquela Via Norte. Ali era uma obra que o Almeida, no caso você abraçou, né, a Ecovia Norte. E aí aquela obra, o maceioense duvidou se o prefeito Rui Palmeira realmente terminaria. E aí você consegue terminar, e eu tenho uns 3 meses, passei por lá, uma coisa linda, Maceió agora cresce para aquela região. E aí eu perguntaria também, de que forma você, quando teve obra do Ministério, teve verba do Ministério dos Transportes ali, prefeito? Muito pouco, Neto. A gente realmente, no período anterior, né, sem querer tirar o mérito do ex-prefeito Cícero Almeida, mas o país realmente crescia a 7, 8% ao ano. Quando a gente assume, o país já começa um crescimento raquítico e depois entra na recessão. Naquela época, primeiro chegava o dinheiro para depois fazer os projetos. Então, vinha dinheiro a rodo federal. No nosso período já foi diferente. A gente quase não conseguiu recurso federal para obras significativas. A gente teve que recorrer a financiamentos internacionais e financiamentos locais também. A gente fez, por exemplo, o financiamento com o Banco do Brasil. Entregamos 2 avenidas na parte alta, Humberto Gomes de Barros, que liga o Benedito Bentes ao Graciliano Ramos, e outra avenida Moura Rocha, que faz uma ligação importante ao conjunto Maceió 1, que tem quase 4 mil famílias morando. E o grosso dos investimentos foram realmente captados com o Banco CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, Neto, e a gente começou a trabalhar isso em 2015. Você vê que nesse ínterim veio a crise política de Dilma, a instabilidade de Temer, o que levaria 2 anos, a gente só conseguiu tirar esse empréstimo em 4 anos. Caramba. Então a gente começou em 2015, a gente protocolou, oficializou o pedido e começamos as obras em setembro de 2019. Então a gente deixou muito recurso em caixa para o atual prefeito desse recurso do Nova Maceió. Deixamos aproximadamente 270 milhões para obras de saneamento, pavimentação e melhorias urbanas de forma geral. Uma das coisas que o seu governo, que é notório, antes você tinha muita greve, né? Questão, queima pneu, né? Vai no bairro tal, queima pneu. E uma coisa que você conseguiu foi aproximar o líder comunitário da prefeitura. Você estreitou a relação entre povo e o gestor. Isso foi um facilitador também para você, não foi? Com certeza. A gente montou dentro da estrutura da prefeitura um núcleo para atender essas lideranças comunitárias. Nem sempre a gente consegue atender as demandas, mas muitas vezes as pessoas precisam ser ouvidas. É importante aquele contato com um secretário, ou com um diretor, ou com um servidor do município para explicar aquela situação. Porque muitas vezes ele não entende por que a rua dele não está sendo asfaltada e a rua do vizinho está sendo. A gente enfrentou muitos problemas com isso, mas acredito que a partir desse momento, quando a gente passou a ouvir e chamar os líderes para dentro da prefeitura, a gente conseguiu amenizar isso, porque algumas vezes o problema era resolvível e outras vezes a gente não conseguia, mas explicava o porquê aquilo não poderia acontecer. Então acho que dialogando a gente sempre consegue avançar. E nesse conseguir avançar, claro, nem, como você mesmo falou, nem tudo se consegue. Eu perguntaria, o que é que você, claro, passou o governo, você, né, depois a gente vai até conversar, a gente está até tirando uma onda aqui, né, que está mais esbelto, malhando. Aí ele até respondeu, não tem mais problemas na prefeitura, não tem mais o dia a dia. Aí eu perguntaria, o que é que o cidadão Rui Palmeira, enxergando o Rui prefeito, se arrependeu? Poxa, Neto, uma coisa que eu deveria ter feito e não fiz foi isso aqui. Claro que a gente, em tudo na vida, a gente... Claro, qual era a resposta que você daria? Eu vou dizer para você que minha grande frustração é não ter entregue o de frente para a Lagoa. Porque é outro projeto que a gente lutou muito. A gente começou a trabalhar também em 2015, a possibilidade, até o secretário Maquilira começou a desenhar o projeto, para você ver a complexidade, né? Então ali não tinha um terreno, não dá para fazer, porque já removeram as famílias da beira da lagoa N vezes, o ex-governador Teotônio, o ex-governador Fernando Collor, Ronaldo Lessa, muita gente tirou, mas essas pessoas foram para longe e terminaram voltando para aquele local, já que muita gente vive do sururu ou do comércio naquela região. Então, qual era a alternativa que a gente tinha de buscar terrenos na região? O secretário Maquilira teve a sagacidade
de mostrar que nós tínhamos na nossa cara o terreno, que era exatamente onde passam as pistas e o canteiro da Avenida Senador Rui Palmeira, que é uma área que pertence à União Federal. Nós solicitamos a cessão da área, conseguimos depois de 2 anos de muita luta, depois conseguimos inserir o projeto no Minha Casa Minha Vida, e o projeto hoje é uma realidade. Pena que no início do governo Bolsonaro, Neto, todos os projetos do Minha Casa Minha Vida que foram autorizados pelo ex-presidente Temer foram suspensos. E essa suspensão levou quase 2 anos, o que a obra paralisou totalmente aquela obra e outras aqui em Alagoas. Mas a obra hoje está andando num bom ritmo e tenho certeza que em breve a gente vai ver, acho que para todo maceiense aquilo é um sonho, de dar dignidade às pessoas que moram ali na Orla Lagunar. Aí se eu fizer essa pergunta ao contrário, qual a obra do governo Rui Palmeira que deu o orgulho de entregar? Olha, Neto, eu tenho sempre me orgulhei muito das ações na educação. Acho que cada creche entregue era uma alegria, cada escola reformada era uma alegria. Mas eu destacaria uma obra que eu acho que valorizou muito essa área da cidade, que é o Centro Pesqueiro de Jaraguá. Lindo ficou aquilo. Aquilo, muito Neto, bonito. Aliás, os apartamentos foram entregues pelo ex-prefeito Cícero Almeida, mas nem toda a favela foi removida, porque entrou ali Ministério Público Federal, Defensoria Pública, movimentos, um embrólio jurídico. Eu fui, Neto, para você ter uma ideia, ao TRF, ao Tribunal Regional Federal do Recife, 3 vezes despachar com desembargadores para explicar a real situação daquilo, porque o que chegava a eles era uma situação distorcida, que a gente estava expulsando moradores que estavam ali há 50 anos, que não teriam opção, e a gente foi mostrar que não. Eles já tinham seus apartamentos e iriam receber um equipamento totalmente novo, voltado para a comunidade pesqueira. Foi muita luta, mas graças a Deus conseguimos entregar o mercado do peixe do Jaraguá e posteriormente remover a área onde ficava a antiga balança e entregar uma praça que nós inclusive homenageamos o arquiteto Alex Barbosa, que era muito grande, né? O Alex era um apaixonado pelo Jaraguá, o Alex foi o arquiteto que fez o projeto do Memorial à República, então uma homenagem justíssima para um cara que tanto fez pela cidade. Tanto que estão lá, às vezes eu passo, hoje mesmo pela manhã passei por lá, chega a dar gosto de ver, você vê, e essas mesmas pessoas, né, que jogaram pedra, hoje aplaudem, né, a obra já definida, né? Com certeza, né? Então acho que as pessoas hoje têm uma estrutura muito melhor, conseguem agregar valor ao seu pescado, porque antes comercializava em meio à lama, à poeira, ao esgoto, um local totalmente inadequado, e hoje não, eles têm ali um conforto, tem também local para os equipamentos, pequenos estaleiros, tudo voltado para o pescador. Eu acho que é um projeto realmente que eu gosto bastante. E o interessante, já só terminando, entrando já daqui a pouquinho na parte política, é uma área que o turismo passa por ali, né? Os ônibus da Orla, quando vai para a região sul, passa por ali. E os cruzeiros, né, Neto? Cruzeiros também. Obviamente, com a pandemia, os cruzeiros estão paralisados. Verdade. Mas muita gente, a gente via que parava ali dos cruzeiros e os turistas iam na direção da antiga favela. Quer dizer que antes não tinha esse potencial. Quer dizer, o potencial é a beleza do local. Claro. Mas hoje, com aquela obra, Maceió ganhou um novo atrativo turístico, eu não tenho a menor dúvida. Quando os cruzeiros voltarem, eu tenho certeza que o mercado pesqueiro vai bombar. Quem sabe no futuro próximo, Neto, a gente possa ter o que tem muito na Europa. Você ter ali um restaurante administrado pela própria comunidade pesqueira, que o cidadão escolha na hora o camarão fresquinho, o peixe, e seja feito na hora que ele vai apreciar ali com um suquinho, um suco de mangaba, de cajá, uma caipirosca, uma cervejinha. Boa. Então eu acho que isso chopinho do Brasil, né? Um chopinho do Brasil. Daqui a pouco a gente vai tomar um chopinho, se Deus quiser. Meu grande amigo Rui Palmeira, vamos falar um pouco de política. Você foi uma referência no PSDB, substituindo até o diretório estadual do ex-governador Theo Vilela, que é uma responsabilidade da forma que ele conduziu o partido, e de repente, na condição de prefeito, não sei se foi uma rasteira, se foi aquelas bolas da época que eu assisti o CSA jogar, que era lançada para o Edson, que o jogador vai e o Rui foi para o outro lado, a bola foi para o outro, deram uma rasteira em alguém e de repente é natural na política o descontentamento que aconteceu com você.
e aí na sua condição não dá para mim, eu vou cair fora. O que realmente aconteceu, acho que aqui esse é um programa que você pode explicar para o alagoano o que aconteceu com a saída do, na época, prefeito Rui Palmeira na condição de presidente do PSDB estadual. Olha, Neto, eu recebi com muita satisfação a presidência do então governador Teotônio Vilela, que naquele momento ele disse: Rui, agora você é a maior liderança do partido, assuma a presidência. Eu assumi e fiz o mesmo em relação ao senador Rodrigo Cunha. Quando foi eleito com a grande votação, sentei com o Rodrigo e passei para ele a presidência, sem o menor problema. Mas infelizmente, quando chegamos ao ano de 2019 e as articulações políticas já corriam a todo vapor, eu queria, obviamente, ter o meu sucessor no PSDB. Lutei muito por isso, mas infelizmente o senador Rodrigo Cunha entendeu que o caminho era apoiar o candidato e hoje prefeito JHC, que era do PSB. É uma questão individual dele, que eu não pude aceitar, já que o atual prefeito é meu adversário político. Então resolvi sair do partido, mas sem briga, sem problema. Sentei com o Rodrigo, expliquei para ele por que iria sair, que não tinha realmente o menor cabimento eu ser prefeito do PSDB e ver o meu partido apoiar um adversário. Então saí e hoje estou no Podemos. Nós firmamos a filiação há pouco mais de um mês e agora a nossa luta é fortalecer o Podemos para que tenhamos chapas competitivas para deputado estadual e deputado federal. Você se sentiu de alguma forma traído, Rui Palmeira, na condição, claro, você entregar um partido estadual para uma pessoa, não é todo mundo que faz, e você o fez, né, com toda a simplicidade e de repente teve essa resposta. A gente está falando, pessoal, no campo político, né, nada pessoal, até porque, como ele falou, tem conversado com ele, foi sentado, enfim. Mas assim, você pega um partido, dá para a pessoa e ele não dá a resposta que você esperava. Olha, você faria isso hoje? Eu não diria que foi traição, porque todo mundo já sabia da ligação do Rodrigo Cunha com o JHC. Eu só acho que foi um ato individualista por parte dele. Não pensou tomou uma decisão, não ouviu ninguém, não ouviu o prefeito da capital, não ouviu os vereadores da capital. Acho que tínhamos à época 4 ou 5 vereadores no PSDB. E o que aconteceu? Todo mundo saiu. Hoje o PSDB é um partido nanico em Alagoas, né? Infelizmente a condução do senador apequenou o PSDB, que na nossa época tinha um prefeito de Maceió, tinha um prefeito de Arapiraca, tínhamos outros prefeitos de interior, tínhamos 2 deputados estaduais, 5 vereadores na capital. Infelizmente, pela condução, entendo eu, equivocada do senador Rodrigo Cunha, o PSDB esfacelou. E aí, diante de todo esse imbróglio, você passou um período sem partido, não é isso? Ficou sem partido e pegou, já no final do seu mandato, aquilo que ficou marcado para todo gestor, que é a Covid-19, a pandemia mundial, e que você teve que se unir, né, até para resolver as questões humanitárias, ao governador Renan Filho, onde você era um opositor do mesmo, né, ambos, cada um fazendo seus bons trabalhos, e aí nasce uma junção entre Rui Palmeira, ora opositor, e o governador Renan Filho. O que é que você pode falar de positivo para o povo de Alagoas? Porque são 2 jovens com trabalhos já executados e que se unem em pró do benefício humano. Explica pra gente como é que se deu essa unidade. Em primeiro lugar, acho que as diferenças ficaram de lados quando veio a Covid. Eu acho que todo mundo teve que se unir, uma doença nova, uma doença gravíssima. Então a gente dialogava permanentemente, nossas equipes técnicas e as equipes do governo do estado, Secretaria de Saúde estadual e municipal, e a gente tomava decisões conjuntas. Em nenhum momento, durante o nosso período, a prefeitura se omitiu. Se a gente tinha que dar a cara a tapa, a gente dava. Acho que a responsabilidade do gestor é tomar medidas populares, mas também medidas impopulares, que nós tenhamos o respaldo da área técnica dizendo que é aquilo que deve ser feito. Então, em nenhum momento a gente se omitiu, tomamos medidas corretas. Naquele momento, nós conseguimos, a primeira medida da prefeitura, por exemplo, quando veio a Covid, foi contratar leitos de UTI. A gente contratou leitos de UTI na Santa Casa de Misericórdia, salvo engano depois no Hospital Veredas. Corremos para montar as unidades Sentinela, montamos 3 unidades Sentinela, uma na parte baixa, 2 na parte alta, que continuam funcionando, aliás, e montamos, foi uma ideia e algo muito bem pensado pelo então secretário Zé Tomás Nonô,
a unidade Eliane Machado, que cuida do pós-Covid, né? O Covid, a cada dia aparecem novas sequelas, sejam neurológicas, pulmonares, questões psicológicas. Então, a gente deixou a unidade montada para cuidar do pós-Covid e acredito que Maceió foi a primeira capital a tomar uma medida como essa. Rui, eu queria saber, já estamos quase encerrando o nosso bate-papo, eu digo sempre que o bate-papo vai se desenrolando e o tempo voa, temos apenas meia hora de programa. Como é que vem o Rui para o ano que vem? Você é um candidato fortíssimo ao governo, né? Fez um trabalho agradabilíssimo dentro da cidade de Maceió, dentro das suas possibilidades, obviamente, né? Até porque, como nós falamos no preâmbulo do programa, o cobertor era curto. Eu perguntaria, pode existir o Rui candidato, pode existir o Podemos apoiando o PSDB e o PSB, no caso com Rodrigo Cunha e JHC, pode existir uma nova composição com o governador Renan Filho. Como é que vem o Rui Palmeira, esse candidato forte para o governo do estado? Você já pensou, já começaram as conversas? Olha, temos conversado, Neto. Se dependesse somente da minha vontade individual, certamente eu seria candidato a governador, por entender que fui deputado estadual, federal, 2 vezes prefeito da nossa capital. Já, né? Acho que tenho condições, tenho experiência de ser candidato ao governo do nosso estado, mas claro que uma candidatura majoritária depende de muita coisa, né? Não é só de vontade pessoal. Eu não vou, obviamente, para uma aventura de, por exemplo, uma candidatura isolada. Mas se a gente conseguir agregar um grupo em todo o nosso nome, certamente a gente vai trabalhar para isso. Mas enquanto isso não acontece, eu obviamente estou trabalhando, como te disse, chapas para deputado estadual e federal no Podemos, e estou trabalhando a minha candidatura à Câmara Federal. Mas, claro, de olho no governo do estado. E conversando, né? Conversando, acho que eu converso com todas as forças políticas, né? Não tenho dificuldade em relação ao governador Renan Filho. Nós tivemos uma parceria pontual em torno do nome do Alfredo Gaspar, que entendíamos ser o melhor para a nossa capital. Em relação a 2022, a gente não tem qualquer tipo de acordo, mas converso com o governador, converso com qualquer força política do nosso estado, mas lá na frente a gente vai tomar a decisão que seja melhor para o Podemos. Pessoal, conversamos com o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira, viu aqui, passar essa radiografia de gestão e também sobre tudo isso que vocês acabaram de ver, mostrando-se aberto a qualquer conversação, e vem coisa boa aí para 2022. Eu quero, Rui Palmeira, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Cada Minuto, dizer a você que seja sempre bem-vindo e que faça daqui, como eu digo sempre, o seu espaço e a sua verdadeira tribuna. Que bom, obrigado, Neto, agradeço pelo espaço e também estamos sempre à disposição. É isso aí, pessoal, lembrando que esse programa tem um apoio cultural dessa casa maravilhosa, Restaurante Braseiro, aqui na Avenida Jatiuca. Daqui a pouquinho, eu e o ex-prefeito Rui Palmeira vamos tomar um chopinho, já conversando um pouquinho, né? Vem muita coisa boa aí para 2022, não tenho dúvida. E se você ainda não acompanha as redes sociais do Cada Minuto, vai lá no Instagram, @portal Cada Minuto, ou então segue seu amigo aqui, @Neto Alto, e vem comigo nesse campo de comunicação que é o programa Cada Minuto, tá bom? Na direção cinematográfica, meu amigo Maciel Rufino, na direção comercial, nosso amigo Ricardo Carvalho, e no comando geral, Carlinhos Melo. Estamos encerrando mais um programa Cada Minuto no dia de hoje, na certeza de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Tchau, pessoal, valeu!